Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva. Salve, salve galera, chegamos com atraso essa semana, com uma apresentação um pouco diferente. Eu sou Gabriel Max, estou aqui mais uma vez para levar até você o giro pelo mundo da bola. Essa semana nós tivemos alguns problemas técnicos para a gravação do programa, mas já está sendo tudo resolvido e na próxima semana nós temos um compromisso com você, que a gente vai trazer o programa de um ano, programa 52, marcando um ano de existência do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Hoje, infelizmente, não teremos a presença de Ícaro Dias, por conta desses problemas aí que a gente teve, né, com a nossa comunicação, mas não tem problema. Essa semana eu vou levar a vocês, então, nesse giro pelo mundo da bola. A gente vai poder trocar uma ideia a respeito de tudo que está acontecendo, principalmente no UEFA Champions League, nos campeonatos pelo mundo afora. A gente vai ter bastante novidade, bastante coisa boa para vocês. Beleza? Combinado? Então vamos embora. Então a gente começa da seguinte forma o nosso programa de hoje, primeiro falando que no nosso terceiro bloco nós teremos uma homenagem muito importante para um time que tem conquistado seu espaço, aos pouquinhos está conquistando o seu espaço e igualou uma marca muito importante nesta semana. Então, ele que completou aniversário, a gente vai deixar essas primeiras dicas para você. Combinado? Então, aí a gente volta a conversar no segundo e terceiro bloco. Vamos começar fazendo o nosso giro pelo mundo da bola, então, com o campeonato português. Vamos trocar uma ideia com Edson Guimarães, mas primeiro a gente pega o nosso avião da Poliesportiva com toda certeza, né? Pegando o nosso avião da Poliesportiva, a gente vai chegando em território luso para a gente trocar uma ideia com ele. Ele nessa semana vai trazer muitas novidades, a gente não pode perder nada do que tem a nos dizer o Edson Guimarães. Então vamos embora, vamos com ele escutar o que teremos para essa semana. Edson Guimarães, chega mais, meu querido! Ronaldo está isolado, vai atirar, golo! Portugal! Cristiano Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo! Muito que bem, mais um boletim lusitano na área e com o mercado de transferências como destaque, principalmente por conta do Benfica de Jorge Jesus. Entretanto, começamos com a confirmação da data da Supertaça Cândido de Oliveira, entre o próprio Benfica e o Porto. A Federação Portuguesa de Futebol, juntamente das Águias e Dragões, fecharam essa data mais distante para que aliviasse o calendário dos clubes. O horário e local da decisão, porém, seguem em análise. E tem punição envolvendo os portistas. O presidente do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, foi suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa após críticas à arbitragem. Jorge Nuno ainda terá de pagar uma multa de pouco mais de 6 mil euros e o Porto 10.200. A mesma sanção monetária foi aplicada ao Sporting, também por críticas à arbitragem. Agora sim, mercado de transferências. O Braga oficializou a contratação de um velho conhecido do futebol português. Trata-se do atacante argentino Nico Gaitán, que defendeu a camisa do Benfica durante 6 temporadas. Anteriormente, Gaitán estava no Lille, da França, e chega a custo zero aos arsenalistas. O nosso querido Famalicão também está se reforçando e fechou com a jovem promessa do Grêmio, Jonathan Robert, em contrato de empréstimo por 1 ano. As duas equipes acordaram uma cláusula de 80 milhões de euros pelo atleta. Então acho que os famalicenses não vão fechar esse acordo após 1 ano de empréstimo, né? Mas vamos aguardar. E o atual campeão da Liga NOS, o Porto, também trouxe uma cara nova ao seu elenco. O polivalente do setor defensivo Carraça chega após defender o Boa Vista. Vale destacar que foi a primeira contratação dos Dragões para a próxima temporada. Diferentemente do seu maior rival Benfica, comandado agora por Jorge Jesus. As Águias já fecharam com 4 brasileiros, que são eles Pedrinho, ex-Corinthians, Gilberto, ex-Fluminense, Elton Leite, brazuca, que estava no Boa Vista, e por último, mas até então o mais importante, Everton Cebolinha. Os valores correspondentes à transição envolvendo o ex-jogador do Grêmio, de 24 anos, foram de 22 milhões de euros, aproximadamente 140 milhões de reais, com 4 anos de contrato. Dessa vez, nesta semana, a equipe da Luz selou a contratação do atacante Gianluca Waldschmidt, do Freiburg.
O martelo foi batido em 15 milhões de euros em contrato válido por 5 anos pelo atleta de 24 anos. O valor do atleta era de 25 milhões de euros no verão europeu passado, porém um ano depois passou a ser 19. Os alemães não queriam liberar por menos, mas acabaram cedendo por 15. E deve vir mais gente para o Benfica, hein? Aguardemos. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, então tá aí o Edson Guimarães trazendo as novidades do Campeonato Português, que já está se preparando para a temporada 2020-2021, e o maior destaque tem sido justamente o trabalho que a diretoria do Benfica está fazendo. Já 4 brasileiros sendo contratados, vem se reforçando bastante e promete, hein? Promete para essa próxima temporada. É claro que ainda vai ser um período de adaptação e tal, mas se encaixar esse time já vai começar a dar uma cara nova, né? E a gente aproveita também para falar, né, sobre essa questão do Conselho de Disciplina, né, que puniu Porto e Sport. Na verdade, mais um peso aí, vão ter que tomar um certo cuidado e vão ter que pagar a multa, né? Não tem jeito depois desse ocorrido. Enfim, a gente vai mudar de assunto mais uma vez então no nosso podcast. Vamos aproveitar para pegar o nosso avião da Poliesportiva. O aviãozinho já está chegando ao território inglês. Vamos agora trocar uma ideia com Alan Martins sobre Premier League. Vamos lá, vamos bater um papo com ele. Alan Martins, chega mais e traga as informações do futebol da Terra da Rainha. Fala galera ligada no Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, tivemos as equipes de Manchester se dando bem nas competições europeias, enquanto o Chelsea e o Wolverhampton ficaram pelo caminho em suas respectivas competições, além também da divulgação do calendário da Premier League 2021, além de notícias do mercado. Pela UEFA Champions League, o Chelsea não conseguiu o milagre de reverter o placar sofrido em casa de 3-0. Muito pelo contrário, com o placar de 4-1 na partida de volta, os Blues compartilharam da derrota brasileira na Copa do Mundo de 2014. Também para os alemães, aqui muito bem representados pela equipe bávara do Bayern de Munique. Já o Manchester City confirmou que é sim uma das favoritas para levar a orelhuda. Após ter vencido o Real no Bernabéu por 2-1, os Citizens venceram em casa pelo mesmo placar. Desta maneira, o City jogará as quartas de final no próximo sábado, dia 15, contra o Lyon, que tirou a Juve na fase anterior. Já pela Liga Europa, o Manchester United se classificou, mas com muita dificuldade diante do Copenhague. Após um 0-0 no tempo regulamentar, os Red Devils conseguiram marcar um golzinho de pênalti com Bruno Fernandes e foi só. Agora o United enfrenta o Sevilla no próximo domingo, dia 16, pela fase semifinal da Liga Europa. O outro time inglês na Liga Europa era o Wolverhampton, que perdeu justamente para o próximo adversário do United. O Sevilla também venceu pelo placar mínimo de 1-0. E aí, tá preparado? Nós já sabemos a data de início da próxima temporada da Premier League. Segundo o jornal BBC, a temporada 2021 da Premier League começará no dia 12 de setembro, ou seja, daqui a um mês já teremos a volta do principal campeonato na Terra da Rainha. Pelo mercado da bola, o meia brasileiro Willian confirmou que não ficará no Chelsea e está bem próximo de um acerto com o Arsenal. Arsenal, inclusive, que também deseja o brasileiro Felipe Coutinho e tenta viabilizar o empréstimo junto ao Barça. Por fim, tivemos a divulgação da lista com os 7 nomes para melhor jogador da Premier League desta temporada. E para a surpresa de alguns, o gajo Bruno Fernandes, que levou todos os prêmios de melhor jogador do mês desde que chegou à Inglaterra, ficou de fora. E aí, Gabriel Max e Ícaro Dias, o que vocês acharam disso? Eu sou Alan Martins e essas foram as informações da Premier League para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Alan Martins, o negócio não tá fácil não. Mas eu vou falar uma coisa pra você, com relação ao Manchester United, eu ainda não confio muito. Acho que precisa. O Bruno Fernandes vai ser um cara que vai ajudar muito nessa questão, nessa nova fase do time do Manchester United, mas ainda é uma incógnita, né?
E a gente estava falando sobre o Chelsea, né, nessa última passada, que teve a dificuldade, né? Acabou sendo somado aí um placar nos 2 jogos aí contra o Bayern de Munique, 7-1, né? Mas para você não se sentir sozinho nesta sexta-feira em que estamos gravando o podcast, o Barcelona jogando com o mando, né? Jogando Barcelona e Bayern, terminou o jogo há pouco, em poucos instantes antes da gente começar a gravação aqui, e ficou 8-2. Você ouviu bem? 8-2 para o Bayern de Munique em cima do Barcelona. Que resultado, hein? Deu o Thomas Müller participando do 7-1 da Alemanha contra o Brasil e agora participando também desse 8-2 para cima do Barcelona e marcando gol, né? Os gols marcados pelo Bayern foram justamente do Thomas Müller aos 4 e aos 31 minutos, o Perisic aos 21, o Gnabry fez mais um, Joshua Kimmich fez mais um, já estamos no 5º gol aí, que beleza, hein? O 6º marcado por Robert Lewandowski, e ainda deu tempo do 7º e do 8º gol serem marcados pelo Philippe Coutinho. A lei do ex nunca, jamais falhará. E o Philippe Coutinho marcou 2 vezes diante o seu ex-clube, que marcou apenas 2 gols, com o gol contra de Alaba aos 7 minutos e depois, aos 57, Suárez fez um belo gol, mas de nada adiantou. Acabou sendo aquele golzinho solitário como o do nosso querido Oscar na Copa do Mundo de 2014. Dá uma amenizada aí no negócio, né? E quem vai ficar contente com essa notícia vai ser o nosso querido Guilherme Ribeiro, que já também tá aparecendo por aqui, viu? Mas primeiro a gente vai fazer uma outra viagem. Com o nosso avião da Poliesportiva a gente vai mudando de assunto novamente e a gente vai falar sobre o campeonato italiano. Sim, vamos bater um papo com o Kaique Ribeiro nesse momento a respeito do que está rolando por lá. Também já estão se preparando, né, para a nova temporada. Juventus se mexendo no mercado da bola e a gente vai então bater um papo com o Kaique Ribeiro para saber o que de melhor está acontecendo por lá. Vambora, vamos trocar uma ideia com ele. Chega mais, Kaique Ribeiro. Palla dentro nel mucchio, attenzione, Boa! Gol! Boa! Di sinistro, la messa, dai, Boa, Teng, Boa, Teng, Boa, Teng. Fala, ragazzi e ragazze, tutto bene? Mesmo com a Serie A tendo se encerrado, não faltou notícias sobre o mercado da bola rondando no solo italiano, a começar com uma grande bomba no último sábado. Na sexta-feira, a Juventus até venceu o Lyon por 2-1 pelas oitavas de final da UEFA Champions League, mas foi eliminada devido ao gol fora de casa. Dessa forma, Maurizio Sarri não aguentou a queda nas oitavas e foi demitido do cargo, com apenas 9 derrotas. Entretanto, o treinador teve dificuldades para vencer a Serie A, foi derrotado na final da Copa Itália e eliminado nas oitavas de final da Champions League, que é o grande sonho e projeto do clube. Para o lugar dele, um grande ídolo recente de Juventus e Milan e da seleção italiana, mas sem alguma experiência como técnico, foi escolhido. Andrea Pirlo foi anunciado como novo comandante bianconeri no mesmo dia. O ex-meia foi escolhido para ser o técnico sub-23 da equipe, mas com a demissão de Sarri, foi promovido. E Pirlo já chegou querendo mudar as coisas na Juventus. Segundo o jornal Tutto Sport, 8 jogadores foram selecionados pelo ex-meia para comandar uma barca de saída do clube. São eles: Alexandre Douglas Costa, como brasileiros, Rugani, Khedira, Ramsey, Higuaín e Matuidi. Esse que você pode ouvir melhor a situação com meu amigo Carlos Vinícius no boletim da MLS. Além disso, são especulados nomes por Pirlo, como Vidal, do Barcelona, que atuou com o italiano na Juventus, bem como Morata, do Atlético de Madrid, que também pode pintar. Além deles, Jimenez, dos Wolves, Lacazette, do Arsenal, e Dzeko, da Roma, são especulados para a dupla de ataque com o Cristiano Ronaldo. Outro time que se movimentou bastante na semana foi o rival local da Juventus, o Torino. A equipe granata anunciou oficialmente Marco Giampaolo, ex-Milan e Sampdoria, como seu novo técnico. Além disso, o goleiro Sirigu rescindiu o contrato e é especulado em Roma e Nápoles. Falando no Nápoles, os azurros estão perto da renovação com Gennaro Gattuso e em negociações avançadas com o lateral Reguilhon, revelado no Real Madrid e hoje no Sevilha. A Lazio deseja Muriqi, do Fenerbahçe, e está praticamente fechada com Davi Silva, que saiu recentemente do Manchester City. Ainda
Sassuolo e Fiorentina miram Moncho, jogador do Barcelona B. E também temos um derby della Madonnina no mercado por Sandro Tonali, o novo Pirlo. Segundo rumores, o jogador tem interesse em jogar no Milan, mas a proposta da Internazionale agrada mais o Brescia, que o clube foi rebaixado. E enfim, por falar em rebaixamento, a Série B também se movimentou bastante com transferências conhecidas. O recém-promovido Monza, clube de Silvio Berlusconi, está perto de fechar a contratação do lateral esquerdo Carlos Augusto, do Corinthians, e anunciou o lateral Donati, ex-Lecce. Além disso, o Benevento, que volta à Série A, anunciou a contratação do zagueiro Glick, ex-Mônaco. E falando no time francês, o Bakayoko, volante, está próximo de retorno para o Milan, que também deseja Milenkovic e Chiesa, joias da Fiorentina. Para terminar, Hernanes, o profeta, está insatisfeito na reserva do São Paulo segundo a Gazeta Esportiva, e foi especulado no Reggina, que também subiu para a Série B. O meia fez história na Lazio, Inter e Juventus em solo italiano, que é um fator que pode pesar para a transferência. Essas foram as informações da Terra da Bota, com Kaique Ribeiro. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o Cautio corre com mais emoção. Arrivederci! Rapaz, muita movimentação no mercado da bola italiano, inclusive até uma possível saída de Hernanes do São Paulo, que está insatisfeito com o banco de reserva, segundo a Gazeta Esportiva, portanto, né, assim como o Kaique mencionou muito bem no seu boletim, e pode dar adeus ao tricolor para jogar no Reggina. E essa modificação toda também feita pela Juventus, o Pirlo chegando, fazendo lista de dispensa e tudo mais. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer com os bianconenses, tá bom? E a gente vai mudar de assunto mais uma vez. Vamos agora falar sobre o futebol espanhol. Chegou a vez do futebol espanhol aqui. Vamos bater um papo com Lauren Berger para saber o que está rolando por lá. O pessoal que torce para o Barcelona está de cabeça inchada nesta sexta-feira, não vai conseguir comemorar, né? A gente vai bater um papo aqui para saber o que vai acontecer. Já tem rumores do Messi que pode chegar também no campeonato italiano. Talvez esses rumores até se confirmem, viu? Depois desse vexame aí do time do Barcelona, não sei o que poderá acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E para entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo, a Lauren chega com a gente aqui para poder bater esse papo, para poder mandar pra gente as últimas da La Liga. Vambora, vamos com Lauren Berger. Vira Fábregas para Iniesta, chuta! Olá, ticos e ticas mais lindos desse mundo. Voltei a hora de falarmos sobre o melhor, o mais magnífico, o mais apaixonante, o mais incrível, o mais sensacional futebol desse mundo. Obviamente, futebol espanhol. E as notícias não começam muito boas, porque a Espanha voltou a ter números alarmantes com novos casos positivos para a Covid-19. São quase 5 mil casos diários. E com isso, então, os clubes que se preparam para a temporada têm aí sofrido. Nessa quarta-feira, 12, o Real Valladolid realizou testes e até agora nenhum resultado deu positivo, e eles voltam então aos gramados nesta quinta-feira 13. Contudo, a situação não tá muito boa pro Celta de Vigo, que teve aí 2 jogadores confirmados, e eles são Brais Mendy e Santi Minas, segundo o jornal AS. Porém, não é só em Vigo não. O Real Betis confirmou que Loren, da equipe principal, está positivado para a Covid-19. Mas a situação pior é para o Athletic Bilbao, que teve 6 jogadores testando positivos. Entre eles, apesar de não divulgar nomes, 3 se entregaram nas redes sociais. Iñaki Williams, Unai Lopes e Sancet confirmaram que contraíram o vírus. Todos eles são casos assintomáticos, estão bem e seguem em casa. E falando em caso positivo, o Barcelona confirmou que teve um caso positivado. Se trata de um jogador que não embarcou para a partida contra o Bayern de Munique pela Champions League. E segundo a mídia, se trata de um zagueiro, mas sem nomes confirmados pelo clube. Já indo para o mercado da bola, o Real Madrid emprestou uma promessa, que se trata de Kubo, ao Villarreal por uma temporada. Na temporada passada, ele marcou 4 gols e deu 5 assistências para o Mallorca pelo último
Campeonato Espanhol. E além de salário, o Submarino Amarelo vai então pagar 2 milhões de euros ao Real Madrid pelo empréstimo. Indo pro Barcelona, Messi fez uma polêmica na última semana. Isso porque o jogador comprou uma cobertura em Milão, o que fez então com que ganhasse mais capítulos uma possível compra de Messi pela Inter de Milão. O craque é especulado há tempo e os italianos querem fechar com ele no final de seu contrato com o Barcelona, já em junho de 2021. E outra polêmica, Arthur sendo barrado no Camp Nou. Isso mesmo, o jogador se reapresentou ao Barcelona na última sexta-feira, dia 7, mas não chegou a entrar, né? Ele não treinou e nem deve treinar, ele vai ser dispensado, não vai ser utilizado por Quique Setien, tanto na Champions League contra o Bayern, ou pelo resto da temporada. Na segunda-feira, o volante se encontrou com o secretário técnico do clube, Eric Abidal, mas aí segue com uma situação indefinida. Negociado com a Juventus no fim de junho, vale lembrar que o goiano pediu a rescisão de contrato com o Barcelona e, além disso, ele não se reapresentou na data marcada, que era após o final do Campeonato Espanhol, que fez com que a polêmica ficasse ainda maior. Mas para saber o desfecho dessa história, você vai ter que acompanhar os próximos capítulos do nosso programa. E eu já vou me despedindo por aqui, então é isso por hoje, chiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! Estão aí as informações de Lauren Berger nesse nosso programa de número 51 aqui na Poliesportiva. E chama a atenção os casos de Covid, né? Os casos de Covid que vêm voltando fortes. Aqui no Brasil a gente já teve diversos casos, né? Inclusive atrapalhando a Série A do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Espanhol não é diferente, né? O maior afetado foi o Atlético Bilbao, 6 jogadores. E chama muita atenção nesse sentido, né? O time do Barcelona também sofrendo com isso, mas sofrendo muito mais, né? Com todas essas especulações que estão acontecendo, né? Frente ao Messi e essa confusão com o Arthur, né? Que vem acontecendo também, ele que não pôde adentrar para voltar aos treinamentos e acabou escapando desse vexame, né? Que aconteceu. Eu quero até saber a opinião da Lauren Berger, né? Em rápidas pinceladas na próxima semana, no nosso programa de número 52, o nosso programa de um ano, eu quero saber sobre essa indignação do pessoal, né? Se o Quique Setien vai conseguir recolher os cacos, né? Alô, Quique Setien! Vamos recolher os cacos aí, ver o que vai acontecer na próxima temporada para o Barcelona. Mas é bem provável que ele não continue mais no cargo depois dessa sonora goleada, né? 8-2, não é fácil pra ninguém, viu, bicho? Tá louco, tá louco. E a gente aproveita então para poder fazer a nossa primeira pausa. Vamos fazer a primeira pausa no nosso podcast e já a gente volta com muito mais emoção para poder falar sobre os outros continentes, poder trocar uma ideia também sobre o futebol na América do Norte, na América do Sul e, por fim, falando também sobre o futebol asiático, tá bom? Então já a gente volta com Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Como diria nosso querido Edson Guimarães, muito que bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso podcast do Futebol na Veia, né, em ritmo de tristeza, né, para os torcedores do Barcelona nesta sexta-feira, depois dos 8-2 aplicados pelo Bayern de Munique. Pessoal, não deu tempo nem de anotar a placa, o negócio foi bravo, viu? E a gente vai voltando com muito mais emoção. E eu esqueci só de responder uma questão que o Alan Martins tinha colocado a respeito do Bruno Fernandes. Pô, que sacanagem, hein? Sacanagem, ele que esteve nas premiações de jogador do mês. Desde que chegou, não foi indicado o melhor jogador da Liga nesse ano. Aí não dá, né? Aí fica difícil, né? Me ajuda a te ajudar, né, Premier League? Essa foi sacanagem com o Bruno Fernandes. Mas enfim, vamos voltando aqui aos nossos assuntos. Hoje ainda teremos uma entrevista, um bate-papo, uma coisa, algumas declarações que foram dadas aí recentemente, né, por um ex-jogador dessa equipe, né, que está completando aniversário, 50 anos de aniversário. E é uma equipe, deixa eu pensar aqui uma dica legal para poder colocar
para também não ficar muito na cara, né, de quem vai ser esse nosso time. Passaram muitos brasileiros por lá, viu? Passaram muitos brasileiros por lá. Inclusive, um dos campeões, né, por esse time aí, ele jogou no São Paulo em 2005, naquele Mundial, né? Ele jogou por esse time. Esse time fica na Europa. Então a gente já está deixando mais algumas dicas para você ficar ligado em quem será, né, qual é a homenagem, qual time que está sendo homenageado e qual vai ser o jogador. O jogador que passou pelo São Paulo em 2005, mesmo clube em que esse ex-jogador deste clube também vai falar um pouquinho. Então vai dando para entender aí. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá, tá bom? E a gente vai agora conversar com o Guilherme Ribeiro. Vamos pegar primeiro o nosso avião e a gente vai trocar uma ideia com ele. Ele que tá feliz, né? Ele que tá feliz. Até o momento da gravação do podcast, do boletim dele, ainda não tinha rolado ainda esse jogo da UEFA Champions League em cima do Barcelona, mas aguardem no programa de número 52, viu? Guilherme Ribeiro estará impossível e a gente vai trocar uma ideia com ele sobre o que rolou nessa última semana, né, pela terra da cerveja. A gente vai trocar uma ideia com ele. Chega mais então, Guilherme Ribeiro, nosso querido 7x1, um abraço pra você. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. Salve seus 7x1! Um salve especial aos torcedores do Chelsea nessa semana. Tudo bem com vocês? Após as datas serem divulgadas, nessa semana saiu o calendário completo da Bundesliga 2020-21. Na primeira rodada já temos grandes jogos: clássico dos Borussias e Bayern e Schalke 04. O jogo que pode marcar a lei do ex de Leroy Sané logo em sua estreia. Um desses confrontos deve ser o de abertura, pois tradicionalmente o time campeão abre a próxima temporada. Mas caso os bávaros sejam campeões da Champions, seu jogo será no dia 20 de setembro e não dia 18, devido à Supercopa da Europa. Assim, Gladbach e Dortmund abririam o campeonato. Detalhe para o começo de temporada do Schalke 04, que pega nas primeiras 8 rodadas os 4 times do G4 da última. Na estreia tem Bayern, na terceira rodada RB Leipzig, na quinta Werder Bremen contra o Dortmund e na oitava o Borussia Mönchengladbach. Será que David Wagner aguenta até lá? Agora vamos aos outros clássicos. Tem Rhein Derby entre Mönchengladbach e Colônia na terceira rodada, Werder Derby, como já dito, na quinta, Klassiker entre Dortmund e Bayern na sétima, e tem Derby de Berlim entre Hertha e Union na 10ª rodada, mesmo dia de touros contra o time da Baviera. A expectativa para a volta de torcida já no começo da temporada era grande, mas com o aumento de casos nas últimas semanas, passando a mais de 1.000, em média de 10 mortes por dia, sim, você leu certo, isso foi um aumento na Alemanha. Algo que não ocorria desde maio no país, o governo alemão diz que não abrirá brechas para ninguém, e o país continuará sem grandes eventos com público até o dia 31 de outubro. E ainda ouviu do presidente das conferências dos ministros regionais de saúde o seguinte, abre aspas: o futebol profissional não está no nosso topo da lista de prioridades no momento do Ministério da Saúde. Isso frustra os planos de alguns times, como o RB Leipzig, que conseguiu liberação do estado da Saxônia para ter partidas com o público com 25% da capacidade do estádio a partir do próximo mês. Mesmo assim, a Liga já tem uma cartilha quando essa volta for liberada: medidor de temperatura na entrada dos estádios, sem torcida visitante, ingressos que tenha todos os dados do torcedor, sem venda de bebidas alcoólicas e o distanciamento de 2 metros respeitados. Sem contar que a torcida não poderá ficar em pé na arquibancada. Será que isso vai dar certo? Não sei, veremos. Para fechar, 2 notícias do Mercadão da Bola. O Freiburg é uma das equipes que mais sofre financeiramente após a parada da pandemia do coronavírus, ainda mais sem ter ido a uma competição continental. Após perder Schürrle, Koch e Waldschmidt estão prontos para sair das raposas. E Jadon Sancho fica! Após muita novela, o inglês renovou até 2023 com os aurinegros. Isso deixa a vida do United muito mais difícil para tirar o inglesinho camisa 7 da Alemanha. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol na Vempóide Esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção. O futebol é com muito mais emoção e eu quero só ver na próxima semana, viu? Quero só ver. Vai ser salve seus 8x2. Será que vamos nos livrar pelo menos durante uma semana? Esse 7x1? Meus amigos.
E que coisa, hein? Que coisa que esse mar de azar que tá vivendo o Schalke nessas primeiras rodadas, viu? Não tá fácil, não tá fácil. E impressionante também com relação à política que estão adotando por conta do Covid-19, né? Aumento de 10 casos e já é preocupante. Isso é muito bom de saber que o pessoal tá realmente tomando muito cuidado e que a presença de público, claro, tem que ser descartada, pelo menos por enquanto, né? Logo menos, se Deus quiser, a gente vai voltar com o público no futebol, tá bom? E a gente vai mudando de assunto mais uma vez no nosso podcast. O papo agora vai ser com o Renan Silva, ele que vai falar sobre o campeonato turco pra gente, o que tá acontecendo por lá, também findou o campeonato, e a gente vai trocar uma ideia com ele para saber a preparação que vai ser nessa temporada 2020-2021. Chega mais, Renan Silva! Üstü dikkatli. 4. penaltılar başladı. Petric! Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League. Na última sexta-feira, o campeão Başakşehir informou através de uma nota oficial no Twitter a saída do craque brasileiro Robinho, que não renovou o contrato vencido em 31 de julho. O rei das pedaladas chegou ao clube no início do ano passado, após uma temporada no Sivasspor, e apesar do título inédito, foram 43 partidas e míseros 4 gols. O Besiktas, que disputará os playoffs da Champions League, tem negociações avançadas para contratar o craque italiano Balotelli, que foi rebaixado no campeonato italiano pelo Brescia. O Águia Negra ofereceu 2 milhões de euros ao Super Mario. Já o Galatasaray é mais um na disputa por Cavani, ao lado do Benfica, do Mister Jorge Jesus. Segundo a imprensa do país, o craque uruguaio deve se reunir com Fatih Terim, treinador do Leão de Istambul, nos próximos dias. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capadócia. Eu sou o Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Rapaz, tivemos então a não renovação de Robinho com o time do Başakşehir e também essa quase contratação, já podemos dizer assim, né, do Balotelli com o Besiktas. Pode ser uma boa, hein? Pode ser uma boa, novos ares para o Balotelli. Vamos ver se vai dar certo, né? No Brescia não teve como, acabou sendo rebaixado e o Brescia está se desfazendo de alguns jogadores, né? Inclusive Mario Balotelli. Será que Cavani pode pintar também no Galatasaray? Eu quero saber sua opinião. Deixe sua opinião quando você ouvir o nosso podcast. Vá lá na nossa publicação, né? Faça um comentário quando você vê que está ali no Instagram, ali nos stories. Comenta pra gente, é bem legal também a sua participação. Combinado? Então, falado sobre o campeonato turco, a gente vai mudar de assunto mais uma vez no nosso campeonato. A gente muda de continente, saindo da Europa. Vamos chegar agora no continente da América do Norte. Vamos conversar primeiro com Milena Ricardo, que tem todas as emoções do que tá rolando por lá, mas fala baixinho. Ela conseguiu, dessa vez ela falou baixinho, mas dá pra entender muito bem o que ela tem pra falar, né? Uma semana mais tranquila no Campeonato Mexicano também, tem vitória de time aí que tava meio complicado, que não tava saindo, mas agora sim voltaram as vitórias e você vai ouvir no boletim de Milena Ricardo. Vamos lá, vamos com ela, vamos trocar uma ideia com ela. Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Por aqui, o campeonato mexicano não para, e essa semana nós tivemos a vitória do Pachuca de 1-0 para o Querétaro. O Tigres e o Tijuana terminaram empatados no 0-0 e o Necaxa e o América também empatados, porém no 1-1. O Mazatlán finalmente sai da maré de azar que estava e levou a vitória de 2-1 sobre o Toluca. O Cruz Azul também saiu vitorioso da terceira rodada de 2-0 para o León. O Monterrey e o Santos empatam
empatam no 2-2, o Guadalajara perdeu para o Puebla com 1 gol e o Pumas e o Juárez empatam no 1-1. Para finalizar a semana, o São Luís empata com o Atlas no 1-1 também. Já na quarta rodada, que se iniciou ontem, dia 11, o Mazatlán volta a perder e dessa vez de 1-0 para o Necaxa. O Leão ganhou sobre o Pachuca também de 1-0 e o Tigres fez 2 gols contra o Puebla, que marcou apenas 1. Esses foram os jogos até o dia 11 de agosto e os jogos do dia 12 para frente você ouve no boletim da próxima semana. O Juárez confirmou a contratação do experiente meio-campista Marco Fabian, de 31 anos, ex-Eintracht Frankfurt. O mexicano retornou ao país natal após 4 temporadas fora, que rodou pela Alemanha, pelo Philadelphia Union e pelo Al Saad, contrato de apenas uma temporada. Bom, eu disse pra vocês que o futebol mexicano estava tranquilo essa semana. E realmente está. Eu fico por aqui, eu sou Milena Ricardo, para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Tá aí então. No começo fica um segredinho ali, mas aí depois voltou. Valeu Milena Ricardo, muito obrigado pelo boletim desta semana. E o Marco Fabian tá voltando para o Juárez, voltando em território mexicano depois de 4 temporadas fora do país, vai voltando, portanto, o Marco Fabian. Rapaz, e a gente vai mudar de país de novo. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Com o nosso avião da Poliesportiva, a gente vai atravessando mais uma fronteira do futebol, e se a gente está atravessando mais uma das fronteiras do nosso futebol, a gente não pode deixar de mencionar sobre a Fronteira Esportes, que tem sido nossa parceira, né, nesse 1 ano de programa, né, chegou tem mais ou menos uns 5 meses, mais ou menos, está participando conosco e apresenta, né, diversos produtos para você que gosta de esporte, você que gosta de NFL, de NBA, futebol retrô. Essa linha de futebol retrô tá espetacular, você não perde por esperar. Vai lá no site fronteiraesportes.com que você vai conseguir acessar as camisas, né, de futebol retrô que estão disponíveis. Então tem muita coisa legal, você pode visualizar, tem camisa da seleção brasileira, tem camisa do Flamengo, tem camisa do São Paulo da temporada de 94, Flamengo 95, aquela camisa do Cruzeiro que o Ronaldo, antes de ir para a Europa, antes de ir lá para o PSV Eindhoven, ele vestiu, né, aquele gol antológico, podemos dizer assim, que é quando o Rodolfo Rodrigues solta a bola, ele tá ali e acaba fazendo o gol, é sensacional. Também temos a camisa do Fluminense da temporada 2012, Corinthians 2010, temos diversas camisas do futebol retrô e esse é o nosso destaque dessa semana. Então, se você gosta de camisas retrô, a oportunidade de você levar uma camisa bem legal para você vestir por aí, beleza? Lembrando também que tem calçados, vestuário, né? Tem equipamentos também de esportes, dos esportes americanos, principalmente envolvendo a NFL, né? Rugby, tem bastante equipamento legal. E se você quiser ser um investidor, um franqueado, um parceiro, também tem a aba lá dentro do site, invista na Fronteira Esportes e conheça o trabalho. Então, www.fronteiraesportes.com, repetindo, fronteiraesportes.com, beleza? E agora sim, a gente já adentrou o território americano, depois de falar sobre o futebol mexicano, então a gente vai bater um papo com o Carlos Vinícius. Temos algumas atualizações aqui para fazer, mas já a gente volta complementando o que tem o Carlos Vinícius a dizer para nós. Então vamos embora, vamos ouvi-lo. Hello guys, o boletim estadunidense começa falando dos grandes campeões da MLS is Back. Na última terça-feira 11, o Portland Timbers, jogando com toda a sua experiência, superou o anfitrião Orlando City por 2-1. Mabiala abriu o placar em falta cobrada na área. Pouco mais de 10 minutos depois, Nani fez jogada individual e serviu Maurício Pereira para empatar a partida. Entretanto, aos 22 da etapa final, Zuparic deu o título ao Portland. Essa foi a segunda conquista mais importante da história dos Timbers, ficando atrás apenas do título nacional conquistado em 2015. Por outro lado, o time da Flórida segue sem títulos em sua história, mas o desempenho nesse torneio tem que ser exaltado, principalmente por ter eliminado o grande favorito, o LAFC. E já que a MLS is Back acabou, a temporada regular está de volta. A informação do Washington Post, trazida no boletim anterior, se concretizou. Dessa forma, FC Dallas e Nashville, que não participaram do torneio de Orlando
por contar com casos de Covid no elenco, se enfrentam em 2 oportunidades nos próximos dias. Primeiramente, já nessa quinta será a primeira partida. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo. E após isso, a temporada regular irá retornar normalmente no dia 20 de agosto, com o Clássico de Nova York abrindo os trabalhos. Nesta mesma rodada também teremos o tráfico entre Galaxy e LAFC e o duelo da Flórida entre Orlando e Miami. Com a temporada regular retornando, os times vão em busca de reforços. Após a eliminação da Champions League, a Juventus está em busca de renovação do elenco. Por conta disso, 2 equipes da MLS podem se beneficiar. Primeiramente, de contrato praticamente fechado, temos Matuidi muito próximo ao Inter Miami. Do mesmo modo, o nome de Higuaín voltou a ser vinculado ao Los Angeles Galaxy. O que acha, hein, Eric Filardi? Enfim, essas foram as últimas novas do futebol nos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. O Carlos Vinícius acionando o nosso parte da diretoria aí com o Eric Filardi. O que ele acha aí dessa contratação? Carlos Vinícius tá ficando abusado, viu? E só atualizando, ele falou sobre o Matuidi, que estava muito próximo, né, dele assinar com o Inter Miami, e foi confirmado, portanto, Blaise Matuidi chegou no Inter Miami, então fará parte do elenco dessa temporada 2020-2021. E também vamos atualizar aqui também o placar entre Nashville e Dallas, né? O Nashville acabou vencendo por 1-0, portanto, essas são as atualizações que a gente tem para passar para você a respeito desse campeonato que é MLS, né? A MLS que chegou com força, muitas movimentações, principalmente envolvendo o mercado da bola, né? O mercado da bola aquecido mais uma vez, e essa conquista que teve também, né? Os Timbers, né? Na Conca Champions, conseguiram essa vaga, né? Na Conca Champions. E muito importante também. E vamos ver, né, se o Higuaín também pode pintar lá na terra do Tio Sam, né, ele que vem sendo sondado já tem um tempo, já tem um irmão que joga por lá. Vamos ver, né, se vai se concretizar toda essa história. Então, vamos mudar de assunto. Nos próximos programas teremos essas respostas todas. E a gente vai chegando agora no território sul-americano. Se a gente falou da América do Norte, nada melhor do que falar sobre a América do Sul nesse momento, e a gente vai bater um papo com o Pedro Ferri. Vamos primeiro falar sobre o futebol argentino, essa semana também movimentada por lá, e a gente vai bater esse papo com ele. Chega mais então, Pedro Ferri. Após diversos meses de negociação, o Boca Juniors chegou a um acordo verbal com o Olympiacos, da Grécia, para prorrogar o empréstimo do atacante Franco Soldano até junho de 2021. A informação foi divulgada primeiramente pelo diário Olé. De acordo com a publicação, a cessão do atleta custará aos cofres do clube chinês cerca de $300 mil, pouco mais de R$1,5 milhão pela cotação atual. A transação será orquestrada da seguinte forma: à vista serão pagos $250 mil. Posteriormente, os 50 mil restantes serão quitados. Assim como as renovações de contrato de Carlos Tevez e Mauro Zarate, a permanência de Soldano era um pedido do técnico Miguel Ángel Russo ao Conselho de Futebol do Boca. Internamente, Russo entende que o atacante foi um dos atletas que mais assimilou sua metodologia de trabalho. Para seguir em La Bombonera, pesou também o desejo do jogador em continuar defendendo a camisa azul e ouro. Com Soldano, Tevez, Zarate e Ramon Ábila, jovens como Matteo Retegui e Ian Hurtado enfrentariam uma elevadíssima concorrência durante a temporada 2020-2021 no sistema ofensivo do Boca. Não à toa, na última segunda-feira, o Red Bull Bragantino acertou o empréstimo de Hurtado por uma temporada, em troca de $150 mil, e com uma opção de compra fixada em $5,5 milhões, aproximadamente R$30 milhões. Por sua vez, Retegui está na mira de diversos clubes da Europa, sobretudo da Itália, uma vez que é agenciado nada mais nada menos por Francesco Totti.
Franco Soldano havia deixado de treinar com o elenco do Boca em 30 de junho, data na qual seu vínculo com o clube expirou. Assim, desde o dia 1º de julho, Soldano está sob as ordens do Olympiacos, via internet, na sua casa, localizada em Santa Fé. A tendência é que, nos próximos dias, o novo vínculo seja firmado e, desta forma, o atacante se reapresente ao CT do Boca Juniors, em Ezeiza. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Meus amigos, então movimentado também o futebol argentino, né? O mercado da bola se movimentando por lá também. E chega então ao Red Bull Bragantino o Ian Hurtado, justamente por conta dessa prorrogação de empréstimo, né, do Franco Soldano, que é jogador do Olympiacos que anunciou Rafinha, lateral direito do Flamengo, ex-Flamengo agora, né, já está indo embora para jogar no Olympiacos da Grécia. E o Matteo Retegui, por conta disso, também deverá ser repassado, né? Então vão ficar ainda na dúvida, ainda não sabemos quais, né, serão as propostas, que time que podem parar, que ele pode parar ainda, né? O jogador. Mas enfim, vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos para a gente ficar muito bem informado, tá bom? E a gente vai fazer mais uma breve pausa no nosso podcast, lembrando a você que ouve, né, o nosso podcast, se você está acompanhando pelo nosso site, pela poliesportiva.com.br ou pelo futebolnaveia.com.br e também pelos nossos parceiros, você terá um breve intervalo. Agora, se você está pelo seu agregador de podcasts, né, está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcasts, enfim, na sua plataforma predileta, você vai ouvir só a nossa vinhetinha e já já a gente volta falando principalmente quem vai ser o nosso entrevistado da semana, né? Lembrando que tem alguns trechos aí de entrevista aí que ele participou, falando sobre essa homenagem que nós temos ao clube que está fazendo 50 anos. A gente revela no próximo bloco, combinado? Então vamos lá. Então vamos fazer mais um giro, já já a gente volta com muito mais emoção. Não saia daí. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Pronto, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, uma edição um pouco diferente da que você está acostumado, sem os comentários de Ícaro Dias, mas mais uma vez, né, mencionando que foi por um problema que nós tivemos de comunicação, um problema técnico que nós tivemos aí, não conseguimos estabelecer a conexão com Ícaro Dias nesta semana, mas próxima semana ele estará de volta. E a gente vai revelar agora quem vai dar o tostão da sua voz aqui nessa homenagem aos 50 anos, sabe de que time? Do Paris Saint-Germain completando 50 anos de história e pode, né, dar ao seu torcedor uma conquista inédita, né, de UEFA Champions League. Tem ido muito bem, obrigado, né, nessas partidas de mata-mata, né, jogo único inclusive, né, na UEFA Champions League. E a gente vai então bater um papo com Raí. Raí vai falar um pouquinho, né, o Márcio Reis trouxe alguns trechos de entrevista do Raí, a gente vai bater um papo aqui, vai juntar essas informações, coisa boa, você não perde por esperar, mas vai ser no finalzinho do bloco, tá bom? A gente vai primeiro continuar o nosso giro pelo mundo da bola, portanto, a gente vai agora viajar com o avião da Poliesportiva. E nós vamos chegando para poder trocar uma ideia com o Luciano Massi. A gente falou sobre o território argentino há pouco, agora a gente adentra o território uruguaio e o Luciano Massi é o cara, né? Ele que é o dono do Futebol Charrua aqui no nosso podcast, ele que vem com as informações de tudo que tem acontecido por lá nessa semana. Portanto, vamos ver o que temos de novidades com o Luciano Massi na Poliesportiva. Para Suárez, para venir. ¡Gol! ¡Gol! ¡De uruguayo Suárez!
Saudações, ouvinte! Agora sim, agora é oficial. O futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares. Sem mais, vamos conferir como terminaram os jogos da quarta rodada do torneio Apertura Uruguaio. Abrindo os trabalhos, no sábado 8, o duelo entre Rentistas e Liverpool terminou empatado em 1-1. Gonçalo Veiga marcou para os donos da casa e a jovem promessa Juan Inácio Ramírez deixou tudo igual. Mesmo com o empate, o Rentistas manteve a liderança na tabela. Ainda no sábado, o Cerro venceu o Plaza Colônia pelo placar mínimo. A equipe do River Plate bateu o Danúbio por 3-1. O Montevideo City Torque visitou o Defensor Sporting e venceu pelo placar de 2-0. Fênix e Progresso terminaram empatados em 1-1. E fechando o sabadão de futebol, Deportivo Maldonado e Cerro Largo também terminou sem vencedor, 1-1. Agora falando sobre os resultados do domingo 9, o Montevideo Wanderers venceu o Boston River de Louco Abreu sem dificuldades, 2-0. E no superclássico uruguaio entre Nacional e Peñarol, terminou empatado. O argentino Gonçalo Bergesio abriu o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo. E no apagar das luzes, aos 30 da segunda etapa, Davi Terans deixou tudo igual para o Peñarol. Vamos ouvir os gols. Centro passado, cabeçazo! Nacional, a los 31, el Matcher, viene Terán, ¡Gol! De Peñarol. Após o término da quarta rodada, a tabela do Apertura ficou da seguinte maneira. O Rentistas segue firme e forte na liderança com 10 pontos. Na segunda colocação está o Montevideo Wanderers com 8. Logo em seguida aparece o City Torque com 7 pontos. E fechando o G4 está o Progresso com 6. O Peñarol do treinador Diego Forlán aparece na 8ª posição com 5 pontos na conta. E lá na parte de baixo da tabela está o Nacional com apenas 3 pontos na 13ª colocação. Antes de passar a bola, ou melhor, passar a pelota para os meus amigos Ícaro Dias e Gabriel Max, pegue papel e caneta, pois vamos aos destaques da próxima rodada. Na sexta-feira 14, o Montevideo City Torque recebe o Danúbio às 17h30 no estádio Charrúa. No sábado 15, o Nacional visita o River Plate no estádio Parque Saroldi às 15 horas. E um pouco mais tarde, às 17h30, o Montevideo Wanderers encara o Deportivo Maldonado no estádio Parque Vieira. No domingo 16, o líder Rentistas mede forças contra o Cerro Largo no estádio Antônio Bicha, às 15 horas. E passando a régua, às 17 horas, o Peñarol recebe a equipe do Boston River no estádio Campeón del Siglo. Todos os jogos estão no horário de Brasília. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Dá pra perceber a satisfação, né, de Luciano Massi na volta do futebol na terra de Cavani e Soares, né? O Apertura, que já pode ser chamado de reapertura, né? Voltando nessa quarta rodada. Nossa, que horrível, né? Mas enfim, nesse reapertura aí, a gente já tá com bola rolando, inclusive na gravação desse podcast, né? O Luciano Massi já mencionou sobre 2 partidas. Nesta sexta-feira, o Plaza Colônia, já terminado esse jogo, venceu o Defensor por 2-0. E em andamento, faltando 12 minutinhos para acabar, né, o Montevideo City Torque está tomando 2-0 do Danúbio e está ficando então mal em casa, né, 2-0 para o Danúbio, portanto. Teremos ainda as outras partidas mencionadas pelo Luciano Massi. Na próxima semana, então, a gente atualiza tudo que está rolando em La Primera División Profesional de Uruguai. Que beleza, que maravilha! E a gente
Neste momento no nosso podcast, a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar de assunto mais uma vez? Vambora! Neste momento a gente vai mudar de continente, vamos chegar até o futebol asiático. Vamos trocar uma ideia com o Lucas Vilela, falando sobre campeonato japonês, a J-League, pipocando para você agora aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana vai contar sobre mais uma rodada da J-League e da Copa da Liga Japonesa. Nesse último final de semana, aconteceu a 9ª rodada da J-League, o campeonato japonês. O líder Frontale bateu o 8-30 por 2-0, com direito a gol de Leandro Damião. O Kashima Antlers, time de Zico, venceu o Sagan Tosu em casa. O Nagoya Grampus recebeu o Urawa Red Diamonds e goleou por 6-2. Além disso, também teve a vitória do Gamba Osaka por 2-1 no Panasonic Stadium Suita. Assim, a tabela de classificação ficou com o líder isolado Kawasaki Frontale com 25 pontos, seguidos de Gamba Osaka com 19 e Nagoya Grampus com 18 e ainda com um jogo para ser realizado. Na manhã desta quarta-feira 12, teve a 3ª rodada da fase de grupos da Copa da Liga Japonesa. Alguns destaques foram a vitória do Kashima Antlers fora de casa para cima do Shimizu S-Pulse por 3-2, o Cerezo Osaka derrotando o Vegalta Sendai e o empate movimentado em 2-2 entre Nagoya Grampus e Kawasaki Frontale. Esse foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, portanto, os resultados apresentados, tanto da J-League quanto da Copa Nabisco, apresentados pelo nosso querido Lucas Vilela, falando sobre o campeonato japonês aqui no Futebol na Veia para vocês. Lembrando que teremos neste sábado a rodada da J-League com Consadole Sapporo versus Kawasaki Frontale, Yokohama FC enfrentando Shonan Bellmare, Vegalta Sendai contra o Shimizu S-Pulse, Oita Trinita e Yokohama Marinos, Sagan Tosu e Gamba Osaka. Esse jogo foi adiado, portanto não teremos ainda nesta rodada, esse jogo está fora. E teremos também Urawa Red Diamonds enfrentando Sanfrecce e Hiroshima, tá bom? A partir das 2 da manhã, portanto, horário de Brasília, tem bora rolando, tá bom? Tem bola rolando. Eu já me enrolei, aproveitei para fazer um caco bem legal para você. A dicção tem hora que dá uma falhada, mas enfim. Teremos então a rodada 10 da J-League e na próxima semana seremos atualizados dos placares. Combinado? Então nesse nosso programa, na semana que vem, nosso programa de 1 ano, teremos as atualizações desses placares todos. E neste momento a gente pega o avião, vamos mudar de assunto. E a gente chega agora para trocar uma ideia com o Leonardo Abraão. O frio está chegando. O frio está chegando junto com o Leonardo Abraão nessa semana, mas tá calor. Em São Paulo, pelo menos onde a gente grava o nosso podcast, tá um calor danado. E a gente vai trocar uma ideia então com o Leonardo Abraão a respeito do futebol chinês. Vamos falar sobre o futebol chinês, o que temos de bom nessa semana. A gente ouve agora com o Leonardo Abraão. 左右两边有两条线路，卡里斯卡面对门将，球进了，这一次射门。比赛进行到接近44分钟，上半场比赛临近尾声的时候。 Continuando com o andamento da 3ª rodada da Superliga Chinesa, tivemos os jogos do grupo B. O Beijing Guoan bateu o Tianjin Teda por 3-1, com direito ao primeiro gol do Alan, com o clube de Pequim. Já o Xangai SIPG tropeçou e só empatou com o Qingdao Huangai por 1-1. Oscar foi o autor do gol do Xangai. As partidas restantes do grupo foram o Hangzhou 2, Jiazhuang Everbright 1,
e Ebay Fortune 2, Chongqing Dangdai 2, com direito a um golaço de Ricardo Goulart e um gol de Allan Kardec, que estreou na competição. E já no último domingo até essa última quarta-feira, completamos a 4ª rodada da CSL. O Guangzhou Evergrande foi surpreendido pelo Shandong Luneng e perdeu por 1-0. Com isso, com a vitória do Jiangsu Suning por 2-0 sobre o Guangzhou RF, com 2 de Alex Teixeira, a equipe ultrapassou os atuais campeões e agora lidera o Grupo A. Nos outros 2 jogos, Xangai Shenhua e Dalian Pro empataram em 2-2, e o Henan Gianni venceu a primeira contra o Shenzhen. O Shenzhen, então, que demitiu seu técnico italiano, o Roberto Donadoni. Já pelos jogos do Grupo B, o Shijiazhuang Everbright bateu o Tianjin Teda por 3-0, com direito a um gol de Muriqi. O Chongqing Dangdai empatou com o Qingdao Huangai em 0-0. O Xangai SPG bateu o Huanzhou por 2-1, com um gol de Arnautovic e um de Oscar. E o Beijing Guo bateu o Ebay Fortune por 3-1. Com isso, na classificação agora temos no Grupo A o Jiangsu Suning liderando com 10 pontos e logo atrás o Guangzhou Evergrande com 9. Já no Grupo B, o único time com 100% de aproveitamento no campeonato lidera, que é o Beijing Guo com 12 pontos, seguido do Xangai SPG com 10. Na artilharia, o Eishihao e Ricardo Lopes continuam com 4 gols, mas agora eles têm a companhia de Salomon Rondon do Dalian Pro e John Mary do Shenzhen, todos os 4 jogadores com 4 gols. O nosso gol de hoje vai ser o gol do Guo Tanyu, que foi o gol da vitória do Shandong Luneng contra o Guangzhou Evergrande e levou o narrador chinês à loucura. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Não precisa entender a língua para saber que realmente, né, o narrador do futebol chinês estava muito empolgado com aquele gol marcado. E interessante essa campanha do Beijing Guoan, né, ficando com 4 vitórias consecutivas desde essa volta do futebol lá pelo campeonato japonês, com 12 pontos marcados, 100% de aproveitamento. Que beleza, hein? No grupo A temos o Guangzhou, né? O Guangzhou Evergrande, que está na primeira colocação também com 12 pontos, mas já perdeu uma partida. Está com 5 partidas jogadas e acabou perdendo uma delas, tá bom? E neste momento a gente vai aproveitar para a gente bater então um papo sobre essa homenagem, né, valendo pro time do Paris Saint-Germain. A gente vai trocar uma ideia, né, pegar algumas falas aqui do Raí, grande Raí conhecido pelo torcedor são paulino como o terror do Morumbi, mas que com uma brilhante passagem pelo Paris Saint-Germain, virando um dos maiores craques que já passaram por lá. E a gente vai agora, portanto, fazer algumas perguntas aqui e teremos a resposta do craque Raí. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar da seguinte forma, vamos aproveitar aqui e vamos trocar uma ideia a respeito de Paris Saint-Germain. Combinado? Vamos fazer isso. Então, eu queria saber, né, sobre o Raí, quando o Paris Saint-Germain chegou na sua vida, Raí? Como foi esse contato que você recebeu e a proposta para que você fosse integrar o grupo do time francês? Eu estava na seleção, né? Já capitão da seleção, 91, 92. Acho que o jogo contra o Barcelona que chamou a atenção do mundo mesmo, que eu marquei os 2 gols, né, no final no Mundial. E aí o Paris Saint-Germain logo em seguida veio com uma proposta, era em dezembro ainda, antes do Natal, eu lembro. Então ele veio muito antes das outras equipes europeias, porque estava começando um projeto novo, o Canal Plus, que era o proprietário, um projeto ambicioso de ter um grande time em Paris. E aí, na minha fase, eles me incluíram. E também, uma coisa que contou muito foi a presença do Valdo e do Ricardo, que eram jogadores brasileiros que já jogavam lá no Paris Saint-Germain. Então, eu já estava criando uma tradição de jogadores brasileiros e me chamaram. Eu fiquei muito feliz porque, primeiro, que tinha um projeto, né, esportivo de levar um time francês para o nível, melhor nível europeu. E, ao mesmo tempo, né, jogar num país que eu sempre tive vontade de viver, que sempre gostei de estudar, e a cidade maravilhosa que é Paris, né? Então,
Eu tive tinha o Valdo e o Ricardo jogam lá, jogar bola em Paris é demais. Aí quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Muito bem, Raí. E como você tem visto esse atual momento do Paris Saint-Germain, né? Lembrando que esse projeto está em curso ainda, né? Para ser o campeão da Champions, está bem perto disso. Como você tem visto, portanto, esse trabalho feito pelo time francês? Não, o projeto vai muito além do Neymar. O Neymar era, para quem quer ser melhor do mundo, ter o Neymar era quase que inevitável, né? Fizeram todos os esforços para isso. Acho que o Neymar que chegou lá foi de mérito próprio, com todo o seu potencial, sua genialidade, e que um time que quer chegar a ser um dos melhores da Europa, ganhar a Liga dos Campeões, precisa contar com figuras desse porte. No caso, o Neymar, acho que passa pelo melhor momento da sua carreira e também ainda mais jovem que os grandes, que Messi, que Cristiano Ronaldo, muito ainda a conquistar na sua carreira. Então, é um projeto ambicioso que reuniu uma base já muito capacitada, né? Thiago Silva, não só os brasileiros, né? Marquinhos, né? Todos os outros jogadores, Cavani, Mbappé. É um esquadrão que querem pegar os melhores do mundo para tentar os grandes títulos, né? A gente sabe que vai em vários outros clubes, quer dizer, alguns outros clubes em outros países vai ser um páreo duro, mas então é um projeto mais para ser o melhor do mundo, e que para ser o melhor do mundo precisava de um talento como o Neymar, e agora, quer dizer, é uma construção, né? Começou há pouco tempo, 4, 5 anos, e virou uma obsessão para esse grupo, né, do Qatar, que entrou, que acho que está aprendendo muito com esse projeto, que montou um time de jogos excepcionais, né? A torcida vibra muito. Agora, para ir daí a ganhar a Liga dos Campeões e se manter lá em cima, a gente sabe que tem muito trabalho aí. Sim, com certeza, mas na sua opinião, você crê que isso está próximo de acontecer para o time do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain tem feito boas temporadas, né, e vem melhorando ano a ano, mas ainda não passou das quartas de finais da Liga dos Campeões. Acho que internamente no campeonato francês eles têm mais facilidade, mas como eles estão melhorando, a tendência é que esse ano, no próximo, no máximo, cheguem a uma final, né? Então eu diria que o time está quase pronto. É que nesse patamar, né, a história, a tradição conta bastante também. Então eles têm que ultrapassar os outros na fase, né, no aspecto técnico e físico, porque na tradição, na camisa, no costume de estar disputando uma final europeia, Barcelona, Bayern, Manchester, tem mais, né? E isso numa final conta também. Então eles precisam fazer mais do que os outros para poder ter a mesma chance. E voltando a falar, né, sobre a sua chegada lá no Paris Saint-Germain, qual que era a expectativa dos franceses com a sua chegada? No Paris Saint-Germain eu estava 2 anos e meio sem férias. Cheguei lá, eles esperando o melhor jogador do mundo, que tinha sido campeão do mundo pelo São Paulo, fazendo 2 gols no Barcelona, 2 Libertadores, eu fiz acho que uns 10 gols em 3 finais, né? Em um ano. Então chegou lá no Paris Saint-Germain, todo mundo achando que chegou o melhor jogador do mundo. E eu estava entre os melhores do mundo, só que estava 2 meses sem férias, estava chegando numa eliminatória para a Copa do Mundo de 93, que foi pesadíssima também. E aí teve tempo de adaptação, né, adaptar o clima, a nova cultura, um novo desafio, na verdade, né? Um novo desafio. E aí, depois, achei um dos maiores jogadores da história do Paris Saint-Germain. Perfeito. Então esse foi nosso bate-bola, nosso jogo rápido aqui com o Raí, falando sobre essa história toda dele com o Paris Saint-Germain que completou nesta semana a incrível marca de 50 anos de história. Rapaziada, então a gente vai
findando o nosso programa. Eu gostei de falar essa palavra aí hoje, a palavra da semana, findando, né? Então a gente só agradecer, né, o Márcio Reis por ter mandado esse material pra gente, lembrando, né, dando os devidos créditos aqui pro pessoal do Tempo de Bola, que havia feito essa entrevista exclusiva, e nessa última declaração, né, do papo no programa aqui com o Benja, né, dele falando sobre o seu período no Paris Saint-Germain. Então não podia passar batido no nosso podcast a gente falar sobre Raí e Paris Saint-Germain, tá bom? E a gente vai agradecendo então a sua paciência, né, nessa semana, né, depois de uma espera um pouquinho maior para que saísse o nosso podcast. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com muito mais emoção para você e com os problemas solucionados para a gente fazer uma edição bem legal, comemorativa de 1 ano. Né? Semana passada tivemos a edição 50, né? 5.0, foi bem legal, e você também não pode perder a edição 52, que comemoraremos 1 ano de programa para você. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, agradecer a todos vocês, fiquem ligados no trabalho da Rádio Poliesportiva e do Futebol na Veia, que teremos transmissões nesse final de semana. A gente tem transmissão, a gente vai confirmar e a gente publica no nosso Instagram. Então siga-nos nas redes sociais, isso é muito importante também, dá uma força pra gente, e você também pode comentar nas nossas publicações, acompanhar as notícias do Brasil e do mundo, seja no futebol, pelo Futebol na Veia, @futebolnaveia.br, ou na Rádio Poliesportiva, Rádio Poliesportiva no Instagram. No Twitter, a gente tem também, temos tanto um quanto o outro, nós temos Twitter, @rpoliesportiva e @FNVBR. E também no Facebook, é só digitar Rádio Poliesportiva ou digitar Futebol na Veia, que você vai encontrar o nosso trabalho muito facilmente. Combinado então? Então ficamos assim, agradeço mais uma vez a todos vocês pela paciência, e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta aqui. Combinado? Valeu, gente, até a próxima. Eu sou Gabriel Max para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Valeu, até a próxima! Termina agora Futebol na Veia, na Poliesportiva.